Sejam muito bem-vindos à segunda parte do episódio 4 do podcast Espiritismo Além do Véu. Sou Sueli Sena e vamos continuar falando do perispírito, mas destacando as suas características e funções. O perispírito, muitas vezes chamado de o corpo do espírito, é muito mais que uma simples conexão. Ele é uma estrutura complexa dotada de mais de 20 propriedades essenciais que permitem ao espírito se manifestar e interagir no plano espiritual. Pense nele como a ponte que une o imaterial ao material, o espírito ao corpo físico. É através dele que essa comunicação se torna possível graças à sua natureza fluídica e adaptável. As inúmeras propriedades do perispírito. Para entender a riqueza do perispírito, é importante conhecer algumas de suas propriedades fundamentais. São elas que o capacitam para todas as suas funções. Estamos falando de características como a plasticidade, que lhe permite moldar-se, a capacidade de possuir temperatura e odor, refletindo o estado do espírito, sua luminosidade, que denota pureza, a habilidade de absorção de energias materiais para experimentar sensações, a condensação para a visibilidade, tornando os espíritos perceptíveis, a tangibilidade, permitindo o toque físico, sua expansividade para a adaptação de forma, penetrabilidade, que o faz atravessar objetos, a capacidade de transporte de objetos e a emancipação durante o sono, sua sensibilidade global para a percepção ampliada, a individualização, que mantém a identidade do espírito, a função de armazenamento de memórias espirituais, sua atuação como modelo organizador biológico do corpo físico, ser o elo de ligação entre o espírito e o corpo e suas funções sustentadoras para a vida e a saúde. Cada uma dessas propriedades nos ajuda a desvendar os mistérios da interação entre os planos. Vamos falar com mais detalhes sobre elas. A plasticidade e outras facetas do perispírito. Uma das características mais notáveis do perispírito é a sua plasticidade. Imagine a capacidade de se moldar, de assumir diferentes formas de acordo com a vontade do espírito. É essa maleabilidade que permite aos espíritos se apresentarem de diversas maneiras no plano espiritual, adaptando-se às necessidades da manifestação. Mas as particularidades não param por aí. O perispírito possui inclusive temperatura e odor. Sim, você ouviu certo. Essas características percebidas por médiuns não são meros detalhes. Elas refletem a condição espiritual e estado moral do espírito, como se o perispírito fosse um espelho da nossa verdadeira essência. E não se engane, o perispírito é único e eterno, uma parte inseparável da nossa individualidade espiritual. Ele evolui lado a lado com o espírito, refletindo a sua crescente pureza e luminosidade. Quanto mais o espírito se aprimora, mais sutil e leve o perispírito se torna, o que por sua vez influencia diretamente a capacidade de locomoção e manifestação no plano espiritual. Essa depuração é um processo contínuo de aprimoramento. A manifestação da luz e a absorção de energias. A luminosidade do perispírito é um indicativo claro da pureza do espírito. No plano espiritual é impossível esconder a verdadeira essência. Espíritos que ainda carregam imperfeições simplesmente não conseguem irradiar luz, revelando seu estado evolutivo. É uma verdade que se manifesta na própria luz que emanam. Outro ponto intrigante é a capacidade dos espíritos desencarnados de absorver energias materiais através do perispírito. Essa absorção permite que eles experimentem prazeres que em vida eram intensos. Pense em sensações como o consumo de álcool ou relações sexuais. Sem o corpo físico, o perispírito age como um vampiro de sensações, absorvendo essas essências finas para gerar prazeres temporários, simulando a experiência física. Com isso, atraímos obsessores que não conseguem ter essas sensações no plano espiritual umbral e acabam obsediando os encarnados. Por isso é tão difícil largar os vícios. Visibilidade, tangibilidade e ectoplasma.
Você já se perguntou como os espíritos se tornam visíveis? O fenômeno da visibilidade dos espíritos ocorre quando o espírito se condensa. Essa condensação permite que os espíritos menos evoluídos se tornem perceptíveis aos encarnados, revelando não apenas sua presença, mas também sua intimidade e seu estágio evolutivo. E a tangibilidade. Os espíritos podem, de fato, se tornar tangíveis durante a materialização, possibilitando a interação física com os encarnados. Essa propriedade do perispírito é uma das muitas que desafiam nossa compreensão convencional da realidade espiritual. A materialização e a transfiguração são processos que dependem diretamente do perispírito, permitindo que os espíritos assumam formas visíveis e até mesmo palpáveis. Esses fenômenos demonstram a profunda interconexão entre o mundo físico e o espiritual. E para que tudo isso seja possível, um elemento é indispensável: o ectoplasma. Esse fluido vital essencial para a materialização é utilizado pelos médiuns de efeitos físicos. Sem essa substância, a tangibilidade de um espírito seria inviável. A transfiguração, um fenômeno mais raro, permite que o espírito modifique sua forma física de maneira visível, como o exemplo clássico de Jesus nos mostra. Jesus levou seus discípulos Pedro, Tiago e João a um monte, tradicionalmente o Monte Tabor. Seu rosto brilhou como o sol, suas roupas se tornaram de um branco intenso. Ao lado de Jesus surgiram os profetas Moisés, representando a lei, e Elias, representando os profetas, conversando com ele. É um processo também observado em espíritos mais evoluídos que demonstram a incrível capacidade de expansão e modificação da aparência do perispírito. Bilocação, penetrabilidade e o espírito em ação. Você sabia que espíritos mais evoluídos podem se manifestar em diferentes locais ao mesmo tempo? Isso é conhecido como bicorporeidade ou ubiquidade. Através do perispírito, esses espíritos podem se tornar visíveis e tangíveis em duas localidades simultaneamente. Francisco de Assis, o Chico Xavier, é um exemplo notável dessa capacidade espiritual. Outra propriedade impressionante é a penetrabilidade. Os espíritos conseguem atravessar objetos físicos sem nenhuma resistência, ao contrário das construções no plano espiritual, que possuem sua própria resistência. Lá as construções são mais densas, então têm mais dificuldade para serem atravessadas. Essa habilidade permite a interação do espírito com o mundo físico de maneira que desafiam nossa lógica. O perispírito também é fundamental para o transporte de objetos e a emancipação durante o sono. Sim, durante o sono, todos nós desdobramos em experiências espirituais. E para os médiuns, é crucial para facilitar a comunicação com os espíritos. O ectoplasma, essa combinação de fluidos do perispírito e do médium, é o que permite o transporte e a materialização dos objetos. Sensibilidade, individualização e a memória espiritual. A sensibilidade global do perispírito permite percepções que vão muito além dos nossos sentidos físicos. É uma capacidade de sentir e ver tudo ao redor, sem a necessidade de um foco específico. Pense em uma percepção ampliada, uma consciência multidimensional. O perispírito é sem dúvida um elemento essencial na mediunidade. Ele age como um veículo que conecta os espíritos ao corpo físico, permitindo a transmissão de pensamentos e, fundamentalmente, a individualização do espírito. Essa individualização garante que o espírito mantenha sua identidade após a desencarnação, o que é vital para a continuidade do aprendizado e da evolução espiritual. E tem mais: o perispírito funciona como um verdadeiro arquivo das memórias espirituais, armazenando todas as vivências de reencarnações anteriores. Essa função de armazenamento é crucial para o aprendizado e aprimoramento do espírito ao longo de suas diversas existências. Além disso, o perispírito molda o corpo físico durante a reencarnação. Ele serve como modelo organizador biológico, refletindo as condições e características do espírito. É o elo de ligação entre o espírito e o corpo físico, permitindo a interação entre frequências vibratórias distintas.
sustentação e compreensão dos fenômenos espirituais. O perispírito não só influencia a forma, mas também atua como um molde que influencia as características morfológicas e hereditárias do corpo físico. Ele é essencial para a formação e o desenvolvimento humano, desempenhando funções sustentadoras vitais para a vida e a saúde do corpo. Ele é o responsável pela sustentação do corpo físico, contribuindo para a renovação celular e o sistema imunológico, aspectos essenciais para a manutenção da nossa saúde ao longo da vida. Compreender as propriedades do perispírito é o caminho para desmistificar muitos fenômenos espirituais. Aquilo que nos parece milagroso, na verdade, segue leis naturais que ainda estamos longe de entender completamente. O perispírito é a chave para desvendar muito desses mistérios. Reflexões pessoais. O perispírito é um importante elo para a ligação entre o corpo físico e o espírito. Com ele, os espíritos desencarnados continuam sua evolução no plano espiritual, podendo realizar os trabalhos de resgates, curas e estudos. Com todas essas características, o perispírito pode plasmar a forma de sua última ou várias outras reencarnações e características físicas como cor do cabelo, cor dos olhos, tatuagens, manchas e marcas de nascenças, quando aparecem para médios ou familiares, quando em estado de vigília ou no sono, quando estão sonhando com um desencarnado, para serem reconhecidos. Alguns espíritos menos evoluídos, de baixa vibração, podem plasmar versões de animais com chifres e dentes grandes, metade homem, metade animal. Os obsessores utilizam o perispírito para poderem sentir as sensações e os prazeres dos encarnados quando utilizam bebida, o sexo, os jogos, os vícios em geral. Pela propriedade de emitir odores, quando os desencarnados estão no mesmo local dos encarnados, eles podem utilizar o mesmo perfume que usavam quando vivos e, se permitido, alguns encarnados conseguem sentir esse odor. Um fato interessante ocorre quando vamos fazer algum procedimento médico que precise de anestesia, e que o perispírito acaba se afastando do corpo pelo tempo que durar a anestesia. E assim concluímos a segunda parte do episódio do Espiritismo Além do Véu. Espero que tenham gostado e compreendido, pois será de fundamental importância entender esses conceitos para os próximos episódios. Aguardo vocês, até lá! Sinta a diferença em todos os aspectos da sua vida. Você sente que está sobrecarregado, com dificuldades financeiras, conflito nos relacionamentos ou problemas de saúde recorrentes? A solução pode estar em uma limpeza energética espiritual. Através de técnicas poderosas, realizo a limpeza para prosperidade e dinheiro, removendo as barreiras que impedem o fluxo da abundância em sua vida. Para você que quer ter mais clientes para o seu negócio. Restaure a harmonia em seus relacionamentos amorosos, profissionais e familiares com a limpeza energética, promovendo a compreensão e o amor nas relações. Ofereço tratamentos energéticos para a saúde, complementando os cuidados médicos e fortalecendo seu sistema energético. O alinhamento dos chakras é fundamental para o seu bem-estar geral, equilibrando suas energias e promovendo a vitalidade. Invista em você. Agende sua sessão e experimente uma vida mais leve, próspera e feliz. Entre em contato pelos links abaixo e saiba mais.